Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Que culto maravilhoso. A presença de Deus é real. Deus está no nosso meio. Nós viemos aqui hoje para adorar, bendizer e ouvir a sua palavra. Tenho certeza que Deus, por intermédio da palavra, vai falar conosco. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou ler primeiro o capítulo 3 e o versículo 5. 3 e 5. Depois nós vamos retornar para o capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Quem achou diz amém. Diz a Bíblia: portanto, não podendo eu esperar mais, mandei-os saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Capítulo 1, versículo 2 a seguir. Diz assim a Bíblia: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé, para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como os ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém. Sente, meus irmãos, adorando o Senhor. Me resta um tempo ali, e eu quero falar aqui hoje de algo maravilhoso, de uma igreja edificada, uma igreja forte, uma igreja que o apóstolo Paulo, na segunda viagem de sua viagem missionária, a Bíblia vai falar no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo funda esta igreja em Tessalônica. Esta igreja, quando Paulo chega lá, a Bíblia Sagrada vai dizer que por 3 sábados, Paulo disputava com os judeus nas sinagogas sobre a palavra e apresentava Cristo como resposta de todos. E muitos ali se converteram, aceitaram Jesus, e uma multidão serviu ao Senhor. Em meio às tribulações, Paulo ministrou o evangelho, e o nome de Jesus foi glorificado lá em Tessalônica, para a glória de Deus. E agora, Paulo está escrevendo esta carta para os Tessalonicenses. E é interessante que Paulo tentou ir lá, só que ele não conseguiu. A Bíblia vai falar no capítulo 2 e o versículo 18, que Paulo foi impedido pelas forças espirituais do mal de voltar a Tessalônica. Então nós observamos que Paulo envia Timóteo, que era
o seu auxiliar, aquele que estava do seu lado, aquele que evangelizava. E Paulo envia Timóteo para ver como é que estava Tessalônica, os crentes de Tessalônica, os tessalonicenses. Como é que eles estavam? Se estavam bem, se estavam servindo a Deus, se estavam crentes. Paulo, com a sua preocupação, no texto que nós lemos, ele estava preocupado de tudo que ele tinha feito lá teria sido em vão. Então ele manda Timóteo, para que Timóteo pudesse observar e trazer notícia. E foi interessante, que quando Timóteo traz a notícia, ele traz notícia boa. Ele traz notícia em que a igreja de Tessalônica, em meio às dificuldades e lutas, ela permanecia servindo ao Senhor Jesus Cristo. Oh glória, que coisa maravilhosa. E aí Paulo chama Silvano, Timóteo novamente e diz assim: vou escrever uma carta para eles. E você vai levar essa carta e vai falar para eles do quão importante é eles estarem bem na presença de Deus. Glória a Deus. Aí Paulo diz assim, no versículo 2 que nós acabamos de ler: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. E é interessante que eu já observo nesse texto aqui um exemplo para nós todos. Paulo tinha algo muito importante na sua vida, que era oração. Todos nós precisamos entender que nós só obteremos vitória quando nós estivermos com a nossa vida em oração. Paulo, já antes de escrever para eles, Paulo começa a citar: sempre damos graças a Deus, fazendo menção de vós em nossas orações. O que nós precisamos hoje é colocarmos a nossa vida na dependência de Deus e começarmos a confiar mais nas nossas orações. Nós oramos tanto, muitas das vezes, por nós mesmos. Nós só oramos por nós mesmos. Eu tenho observado muitas das vezes que as pessoas dobram o seu joelho, ele ora por si, ele clama, ele busca. E muitas das vezes nós não oramos pelos nossos que estão em nossas voltas. Nós precisamos aprender a orarmos uns pelos outros. Oh glória! Quantas vezes você orou pelo seu vizinho? Quantas vezes você orou pelos seus parentes? Quantas vezes você orou pelo seu amigo? Quantas vezes você orou pela cidade? Quantas vezes você orou pelo seu bairro? Se você está orando, você é um bem-aventurado. Se você não está orando, comece a partir de hoje a buscar o Senhor e a clamar em favor daqueles que você deseja que venham para a igreja. Nós estamos muito acomodados. Nós falamos de oração, mas não oramos. Nós falamos que vamos buscar a Deus, mas não entregamos essas pessoas na presença de Deus. Deus ainda ouve as nossas orações. Oh glória, eu sinto Ele aqui. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus no nosso meio. E uma das suas exigências é: nós precisamos aprender a confiar mais. Paulo era um homem que viveu uma vida de acordo com Deus, porque vivia em oração. Oh glória, não tem como ter experiência com Deus se nós não orarmos. Não tem como nós nos aproximarmos de Deus se nós não orarmos. Nós estamos vivendo muito acomodados. Gostamos de ouvir, gostamos de vir para a igreja, mas se é para dobrar o joelho, a situação fica difícil. Estamos acostumados a ser crente e não temos uma vida de oração na presença do Senhor. Dobramos os nossos joelhos e dizemos: Senhor, fala comigo. Levantamos e sentamos e só queremos ouvir uma palavra que nos encha. Mas Deus está falando aqui nesta noite. Oh glória, o Espírito Santo de Deus está aqui. Paulo já escreve a carta a eles dizendo: uma das coisas mais importantes é orar. Ele disse: eu sempre menciono vocês nas minhas orações. Oh glória, aleluia. E uma das coisas que Paulo se alegra quando ele escreve essa carta aos Tessalonicenses, no versículo 3, ele vai dizer: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Oh glória.
E eu acredito que Timóteo traz uma notícia para o apóstolo Paulo a respeito da igreja de Tessalônica. E fala da fé, do exercício da fé. Pois aqui, o apóstolo Paulo está escrevendo algo muito interessante, que ele está afirmando algo quando ele está escrevendo ele. Lembrando-nos sem cessar da obra. Vocês estão praticando a fé. E ninguém melhor para falar de fé do que o próprio apóstolo Paulo. E uma das coisas que ele se alegra é em saber que a igreja estava exercendo esta ferramenta, chamada fé. Oh, glória! A fé vem através de crer. Quem crê e for batizado, diz a Bíblia, é salvo. Quando nós acreditamos em Deus, nós passamos a exercer a fé. Uma ferramenta que Deus nos dá. A fé é aquilo que o impossível torna-se possível. É acreditar naquilo que impossível e Deus pode tornar possível. Isso é fé. Oh, glória! E ninguém melhor. Quando Paulo ouve isso de Timóteo, que esta igreja está edificada na fé, oh, glória! Eu acredito que ele disse que essa igreja é uma igreja vencedora. Se eu fosse colocar um tema na mensagem de hoje, eu iria dizer, uma igreja forte em meio às adversidades. Sabe como é que nós vencemos? Quando nós buscamos o Senhor e depositamos nele toda a nossa fé. Oh, glória! E fé não é ter tudo aquilo que nós queremos. Não. Quando nós observamos o apóstolo Paulo, ele passou por algumas dificuldades, mas mesmo assim, a sua fé prevalecia. Por pregar o evangelho, por vir em Jerusalém, no templo, e falar do verdadeiro amor de Jesus, ele é preso. E depois é julgado, passa por tantos julgamentos, a ponto de ele pedir para ser julgado em Roma. E é interessante esse texto. Se nós olharmos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 29, vai falar que Paulo agora vai com certo centurião, chamado Júlio, ele vai ser levado até Roma. E sabe o que é que o Espírito Santo de Deus diz? Paulo, não temas, tu vais chegar lá. Oh, glória! Deus já havia falado com Paulo. Paulo usa fé agora. Tu vais chegar lá. Tu vais chegar até lá na Itália, em Roma. Ele embarca no navio. Depois ele sai desse navio, embarca no outro navio. E quando Paulo entra nesse navio, Paulo aconselha os que estão ali, o capitão do navio, dizendo, não é bom nós sairmos agora. Não é bom nós irmos agora, para não sofrermos alguma coisa. Deus já estava falando com ele. Só que eles deram mais ouvido ao capitão do navio do que ao apóstolo Paulo. Paulo estava sendo levado no navio como um homem criminoso, junto com os demais presos. Aleluia. Mas estava lá. E nessa navegação, resumindo esta passagem, aleluia, vem um vento muito forte. Levantam-se as ondas, batem contra o navio, eles tentam encostar o navio, o vento arrasta o navio, eles pegam todas as velas que guiavam o navio, lançam no mar e deixam o barco ir à solta, deixam o navio ir à solta, aleluia. E eles começam a se preocupar, o marinheiro e todas aquelas pessoas entram em angústia, não comem pão, não se alimentam. Enquanto isso, Paulo estava descansando, porque ele sabia que Deus disse que ele ia chegar em Roma. Oh, glória! Que fé! Em meio às maiores tribulações, ele sabia, eu vou chegar lá, não sei como. Deus falou comigo, eu vou chegar lá. Isso é fé! Isso é fé! Aleluia! Eu estou pregando aqui hoje uma mensagem que não é aquilo que eu quero pregar. Eu estou pregando aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar nesta noite. Nós estamos vivendo em época que nós vamos para as igrejas,
para ouvirmos mensagem motivacional, que nos enche de motivação. Nós queremos ouvir light. Nós vamos para igrejas que não querem orar, que querem somente viver o light do Evangelho. Mas o Evangelho é sacrifício, o Evangelho é poder de Deus. Oh, glória! Eu adoro o Senhor porque Ele está aqui. Ele está aqui no nosso meio para nos abençoar de forma maravilhosa. Quando nós somos motivados, é muito bom. Às vezes nós recebemos uma palavra de motivação, é bom. Só que a motivação logo em seguida acaba. Mas quando Deus fala, quando Deus entra com o poder do céu dentro do nosso coração, ninguém mais tira. Nós servimos o Senhor. Oh, glória! Quando Deus diz assim, eu estou contigo em meio às dificuldades, nós acreditamos, usamos a fé e vamos até o fim, porque Deus estará conosco. Oh, glória! Paulo estava nessa navegação. E de repente o anjo vem e conversa com ele. E o anjo disse, Paulo, não temas. E eu acredito que Paulo disse, eu estou crendo nisso. Eu estou crendo. E ele disse, tu vai chegar em Roma, Paulo. E o que é que eu faço, Senhor? Vá lá e avisa eles. Para eles comerem pão. Para eles se alimentarem. Porque ninguém vai perecer. Somente o navio. Paulo chega para eles assim, ei, vocês não me quiseram me ouvir quando eu disse que não era para nós sairmos. Mas já que saímos, já que vocês quiseram ouvir, escute só. O Senhor Deus a quem eu sirvo e de quem eu sou, esteve comigo esta noite. O anjo falou comigo e disse que ninguém aqui vai perecer, somente o navio. Oh, glória! Só que ele disse, é necessário que vocês se alimentem, comam pão, porque vocês precisam estar fortes, porque daqui a um pouco vocês vão ter que nadar. Daqui a um pouco vocês vão ter que se salvar, aqueles que não sabem nadar, vão se salvar no destroço do navio, nas tábuas do navio. Mas Deus disse que ninguém vai perecer. Oh, glória! Quando Deus fala, irmão, quando Deus fala, está falado. Aleluia! Numa certa altura, já havia aproximadamente alguns dias que eles não viam o sol, a tempestade contra o barco se quebrando, eles lançam o prumo na água e vejam que o barco não está tão longe da costa, e sabe o que acontece? Alguns pegam os botes e tentam fugir, tentam se jogar no mar. Paulo brada novamente, dirigido por Deus, dizendo, se vocês fugirem, a palavra não vai cumprir, vocês vão morrer. Aí então o comandante corta, deixa os botes ir, e agora eles vão crer naquilo que Paulo estava falando. Oh, glória! Aí o comandante deu ordem, dizendo, quando o barco ser destruído, lance-se no mar. Quem sabe nadar, vai nadando. Quem não sabe nadar, se grudem no destroço do navio, nas tábuas do navio, que ninguém vai perecer. Oh, glória! Isso é fé. Isso é a certeza de que Deus está no controle. O barco pode quebrar, as ondas podem se levantar, mas eu não vou ser atingido. Você tem fé? Você acredita nisso? Oh, glória! Aleluia! E a Bíblia diz que eles chegam na praia, a uma ilha, e era muito frio. E lá eles vão fazer um fogo, uma fogueira, para se aquecerem. E Paulo vai lá, pega um monte de graveto, e quando Paulo vai pegar aquela lenha, uma cobra vem e pica na mão de Paulo, uma serpente. E todos os que estavam com Paulo começaram a observar a ele e até julgaram ele, dizendo, esse homem aí não é de Deus. Deus livra ele do navio, nos livra do navio e agora vai matar ele aqui. Paulo chega na fogueira, lança a serpente, e ele não está preocupado. Se Deus disse que ele ia chegar, ele ia chegar. Não é a tempestade que vai impedir, nem é o veneno da cobra. Quando Deus está na nossa vida, nós somos mais do que vencedores. Quando Deus promete estar conosco, nós não tememos. Em meio às dificuldades, nós entendemos uma coisa: Deus está comigo, eu vou vencer. Oh, glória! Eu sinto Ele aqui, a presença dEle aqui, a presença do Espírito Santo de Deus no nosso meio. Aleluia! E quando Timóteo traz a notícia falando da fé, e depois ele diz assim, do trabalho da caridade, ou seja, eles estavam exercendo o amor.
Uma das coisas que a igreja precisa fazer, exercer o amor. Oh, glória! Eu acredito que quando Timóteo chega lá em Tessalônica, os irmãos abraçam Timóteo. E eles dizem: Timóteo, é bom nós irmos lá na casa do fulano de tal. Por quê? Porque faz uns dias que ele não vem na igreja. Nós temos que ir lá. E Timóteo vai com ele, chega lá, oram, trazem ele de novo para a igreja. Isso é exercer o amor. Nós estamos tão acomodados, irmãos, que nós só olhamos, o fulano de tal não está vindo mais, mas não se interessamos em orar por aquela pessoa, em ir lá naquela casa e dizer o que é que está acontecendo. Nós estamos aqui para lhe ajudar. Oh, glória! Essa é a igreja que exerce o amor, exerce a fé. E essa é a igreja que está aqui hoje. Deus quer nos usar, irmãos. Nós estamos muito acomodados. Estamos cada um para si. Nós somos um corpo. Nós precisamos nos preocupar. Às vezes nós só colocamos para frente do... Olhamos para eles que se virem, como que se a igreja fosse do pastor. A igreja não é do pastor, o pastor está aqui por Deus. Deus deu o pastor para a igreja. Porque Deus não dá igreja para pastor, Deus dá pastor para a igreja. E é nós que caminhamos junto. Oh, glória! É edificação, não é? É ensino. E nós precisamos aprendermos. Enquanto nós não fizermos nada, Deus nada fará por nós. Se nós passarmos a vivermos essa fé verdadeira, a vivermos o amor verdadeiro, a exercer esse amor, a tirarmos um tempo para orarmos por aquelas pessoas que nós vimos que não estão mais bem com Deus. Ontem nós saímos para fazer uma visita. Junto com a minha esposa, nós passamos por uma certa pessoa, uma certa casa, que nós olhamos se essa pessoa estava na igreja. Nós sentimos tanto. Essa pessoa, algum tempo atrás, estava na igreja, e nós não vimos mais ela. Passamos por outra casa. Quantas pessoas que estão precisando. Eu visitei uma pessoa aqui não faz muito tempo, e ele disse: eu estou desviado há mais de 15 anos, e pela primeira vez está chegando alguém na minha casa para me convidar. Ei, irmão, como é que nós estamos fazendo? Nós dissemos que amamos, ninguém diz que não ama. Oh, glória! Eu sinto Deus aqui, a presença do Espírito Santo de Deus. Sabe como é que a igreja vence? Quando ela pratica a palavra, quando ela exerce a palavra. Deus vai fazer milagre no nosso meio. Oh, glória! Aleluia! Nós estamos um pouco egoístas. Só queremos, só reclamamos. Coisinhas tão poucas, e nós estamos reclamando até do culto. Botamos defeito no culto. É porque falta Deus. Porque quando tem Deus, Ele tem prazer em cultuar. Quando tem Deus na vida, o culto é bom. Não existe reclamação, porque Deus está no nosso meio. Oh, glória, eu estou sentindo Ele aqui. A presença do Espírito Santo de Deus no nosso meio. Porque se Deus não falar, minhas palavras são vazias. Não adianta eu falar coisinhas bonitas, não. Oh, glória, porque quem comanda esta igreja é o Espírito Santo de Deus. Oh, glória, aleluia. Uma das coisas que ela exercia, a caridade, a paciência, a esperança. Oh, glória, coisas que nós precisamos praticar. Uma igreja que vence, uma igreja que prospera, é uma igreja que vive isso aqui. Glória a Deus. Nossa hora passou e nós vamos ficar em pé. Eu quero orar aqui hoje. Eu estou sentindo Deus aqui. Oh, glória. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus. Quando Ele se manifesta, Ele tem algo a realizar. Oh, glória. Oh, glória. Ai do Imandarabá. O idioma Mandarabagai.
Aleluia. Deus está dizendo aqui hoje que Ele não mudou. Deus está dizendo aqui hoje que Ele ainda faz milagre, que Ele muda a tua história, que Ele renova as tuas forças espiritual, a tua força espiritual. Ele tem poder para fazer isso. Ele arranca o desânimo. Oh, glória! Eu quero orar agora. Eu quero orar. Eu queria orar pela maioria da igreja, porque eu estou sentindo a presença dele aqui. Estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Mas eu queria perguntar, aquela pessoa que ouviu a voz de Deus, que precisa de um milagre e quer mudar a sua vida, sai do seu lugar, vem aqui para frente, fazer um renovo, fazer um propósito com Deus. Estamos no primeiro culto do ano, né, de edificação. Oh, glória! Eu queria que você saísse do seu lugar e dissesse assim: eu quero fazer um propósito com Deus, eu quero renovar as minhas forças, eu quero estar mais cheio do Espírito Santo, eu quero me envolver mais de Deus. Sai do seu lugar e vem para frente. Oh, glória! Deus está aqui para renovar as nossas forças. Sem Ele nós não vamos vencer. Sem o renovo do Espírito Santo, nós não vamos conseguir. Oh, glória! Aleluia! Espírito Santo, Ele está aqui. Ele está aqui. Talvez você não falou mais línguas estranhas. Talvez você já não sentiu mais a presença do Espírito Santo. Ele quer renovar as tuas forças. Talvez o mar tenha se levantado contra a tua vida e você está pensando: será que eu vou vencer? Ele está dizendo assim: eu vou fazer você um vencedor. Eu quero orar. Oh, glória! Bendito seja o nome de Jesus. Estenda as mãos para cá, estenda as mãos para cá. Senhor meu Deus, eu estou orando, Senhor, porque eu creio no Teu poder. Eu creio numa intervenção Tua. Eu creio no renovo agora. Espírito Santo, vai tocando agora. Arranca todo o desânimo. Tira a falta de fé. Acrescenta a fé agora. Faça essa pessoa sentir a Tua presença. Muda a história dela. Meu Pai, conhece cada um, conhece cada vida, sabe do que precisam. Lamandui mandarabagai, onde anda ribacadarabagai, onde anda lamandui mandarabagai. Renova, Espírito Santo. Opera na vida dos teus filhos agora. Muda a história na sua casa, na sua família. Meu Deus, quantas pessoas têm orado pela sua família. Acrescente a fé, meu Deus. Opera milagre. Muda a história desse casamento, desse esposo, dessa esposa. Que o Teu Espírito Santo comece a operar milagre. Meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se for enfermidade, comece a curar agora. Eu vou usar minha fé agora, Senhor, em nome de Jesus. Eu vou declarar essa pessoa curada agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a Tua glória. Não quero